A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É bom estar com vocês. Lá em João 14, a partir do versículo 15, que nos diz o seguinte: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quanta verdade, quanta profundidade e a beleza desses versículos, que vão do 15 até o 21, quando Jesus promete o Espírito Santo aos apóstolos. Essa carta foi escrita mais ou menos 89, 90 anos depois de Cristo. E esse é o amado apóstolo João, aquele que permaneceu com Jesus, aquele que ficou aos pés da cruz até o final com ele, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus. Mas o mais lindo disso aqui é que João está falando para nós de como seria a vida deles e, consequentemente, as nossas vidas, mediante a obediência. Há um pressuposto aqui: é necessário que aqueles que amam obedecerão aos mandamentos de Deus. Qual é o primeiro maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É como se nós disséssemos: amar a Deus, amar-se e amar ao próximo. E não haverá erro. E esse mandamento aí engloba todos os demais mandamentos. E esse mistério, o Espírito Santo em nós, como ele diz aqui, porque eu vivo, vocês também viverão. Quem tem os meus mandamentos, só um minutinho. Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele vive em nós e está com nós. Ele vem habitar no nosso corpo. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Mas veja bem, é necessário que nós estejamos nos esforçando para nós andarmos em santidade. Porque o Espírito de Deus, ele não vai habitar com o pecado. Ele já fez a promessa, ele já nos deu o presente. Mas é necessário que nós realmente entendamos a profundidade disso. E saibamos que é ele mesmo que nos dá forças, pela graça dele. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito de Deus, o próprio Deus habitar em nós. Ele disse em Atos dos Apóstolos, na grande comissão, para que os apóstolos fossem pregar a palavra, que primeiro fossem revestidos, fossem fortalecidos. Mas como é isso? Há uma variedade, de instruções, de igrejas que falam de uma maneira, outras falam de outras, interpretam de outra. Mas nós entendemos que o Espírito Santo, quando eu recebo Jesus, eu receberei o Espírito Santo, mas eu receberei também o batismo de fogo, que é a presença do Espírito, que nos capacitará, tal como ele fala em Atos dos Apóstolos na grande comissão. É necessário que ele esteja em nós, a fim de que sejamos capacitados. É importante que tenhamos comunhão com ele, que usemos as ferramentas que ele nos dá, e com elas vêm os dons do Espírito, para podermos habitar nesse mundo, para termos discernimento, porque o mundo espiritual ele é transparente, eu não vejo, mas ele é mais real do que esse mundo que nós estamos vendo aqui. Ele é real e é necessário que nós estejamos revestidos, que nós estejamos realmente com essa força que ele nos dá. E aqui os apóstolos, eles ouvem tudo isso. E nós sabemos, nós entendemos que foi devagar que eles foram tendo a compreensão disso.
Quando ele fala, eu me revelarei a vocês, eu voltarei para estar com vocês, porque Jesus ressuscitou e ele veio. E eles não o reconheceram. Eles sabiam de todo o plano que Deus tinha na estrada de Cafarnaum. Eles ficaram meio que tontos, sem saber que Jesus estava ali com eles. A partir do momento que Jesus estava naquela sala com eles, que ele partiu o pão, aí que caiu, né, a ficha de que ele estava ali com eles. Apesar de ouvirem todas essas promessas aqui, eles ainda, vamos dizer, vacilaram. E nós não somos diferentes deles. Nós também. Nós lemos tudo isso aqui, nós ouvimos tudo isso aí, mas ainda ficamos confusos. Porque a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, muitos que nós ouvimos, muitas interpretações, muitas teologias variadas, nos levam a uma confusão. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê realmente discernimento. Porque Deus nos deu tudo daquilo que nós precisamos para nós andarmos em novidade de vida. Para nós realmente tomarmos posse desse poder. Para estarmos preparados para vivermos os dias maus. É a presença do Espírito Santo. E como ele diz aqui no versículo 17, o Espírito da verdade, o próprio Deus. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Quando ele diz o mundo, aquele que não crê, aquele que não aceita, aquele que não quer, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então é necessário que nós queiramos. Ele não invade, ele nos convida. E nós precisamos realmente querermos. E se não quisermos, que nós peçamos a Deus que nos ajude a querer. Deus, eu não entendo nada disso que essa pessoa está pregando, está falando. Mas há dentro de mim um anseio, um desejo de conhecer. De viver isso aí, essa novidade de vida, de ser capacitado, de estar preparado. Mas detalhe, Ele está sobre as nossas vidas, Ele está conosco para uma responsabilidade, para um compromisso de pregar o reino, de amarmos, de andarmos nos passos de Jesus. Não é para nós nos vangloriarmos, porque Ele derrama. Nós pedimos os dons de Deus sobre nós, e são vários os dons. E com certeza Ele está disposto a nos dar. Ele não nos deixará órfãos. Que seria de nós sem a presença do Espírito Santo neste mundo? Lá em Romanos ele fala, nós não sabemos orar como nos é necessário. O Espírito Santo é que nos ensina, ele nos ajuda. Sabe quando nós recebemos o dom, o batismo de fogo no Espírito Santo, quando nós falamos em mistérios, nós oramos, realmente às vezes não temos a interpretação, oramos para edificação própria, como diz Judas 20. Eu vou orar o tempo todo no Espírito para a minha própria edificação. É o meu espírito, ali habitado pelo Espírito Santo, que está falando em mistérios com Deus. E aquilo vai sendo absorvido pela minha mente, ele vai submetendo a minha alma para que eu tenha forças, para que eu tenha discernimento, para na hora que eu precisar falar, para eu precisar evangelizar, sabe? Ele vai se manifestar. Mas é preciso que eu tenha fé para crer, é preciso que eu leia a palavra, é preciso que eu busque. Para mim, pessoalmente, demorou muito, porque quando eu fui batizada, eu não sabia. E eu não encontrava pessoas que me explicassem, porque elas não entendiam também. Olha só, um dom dado há mais de 2000 anos atrás e pouco se sabe dele, pouco se entende dele. Eu sabia que funcionava, porque eu via, mas eu não entendia. E levou um tempo para que eu recebesse material nas minhas mãos, para que eu estudasse, para que eu tivesse mais inteirada daquele presente tão lindo, tão maravilhoso que Deus havia me dado. E eu não sabia lidar com ele. E hoje eu sei. Sabe? E o inimigo das nossas almas é o que ele mais quer, que nós ignoremos esse dom, para que nós não estejamos preparados, para que nós sejamos ignorantes. A grande comissão está lá em Atos dos Apóstolos. Leia! Ele nos capacita, ele nos dá forças. Porque o inimigo ele é muito mais real do que nós imaginamos. Eu não estou aqui exaltando o diabo. Eu estou falando para nós não ignorarmos. Mesmo porque a palavra fala o tempo todo. Ela diz,
A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as potestades, os dominadores desse mundo. E aí, eles não estão aí? A Bíblia não fala? A Bíblia não mente. E como que nós estaremos preparados para entrar nessa guerra, para estarmos nessa guerra? Deus nos capacitou. Ele nos ajuda, Ele nos direciona. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Quem tem os meus mandamentos e obedece, eu também o amarei e me revelarei a Ele. E através dessa intimidade, dessa comunhão, dia após dia, momento após momento, nós podemos estar fazendo qualquer coisa, tal como o apóstolo Paulo fala. Estejam vigiando e orem todo o tempo. Como que eu vou orar o tempo todo? Em todo o tempo. Eu vou orar no Espírito. A minha mente não ficará infrutífera, é claro. E eu vou orar com a minha língua ali, porque é a língua que o Espírito usa, mas continuarei orando na minha mente. Continuarei ligada, linkada, uma linguagem tecnológica atual, com o Espírito Santo. Para que eu esteja ali vigilante, preparada para qualquer desafio que me vier. E é todo o tempo. Porque aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então que essa promessa do Espírito Santo, ela seja muito real nas nossas vidas. E que nós entendamos que quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Nós queremos conhecer a vontade dele o tempo todo. Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Ela é a coisa melhor, mais maravilhosa que nós podemos ter nas nossas vidas. É saber, é conhecer a vontade de Deus e pedir graças a Ele através da presença do Espírito Santo para vivê-la dia após dia. Isso vai exigir renúncia. Em primeiro lugar, obediência, temor, renúncia, reverência, adoração, uma série de coisas que Deus vai nos mostrar. E nós vamos poder dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho uma grande amiga que ela diz: eu não gosto de falar para Deus, eis-me aqui não. Mas não precisa falar. Quem ama a Deus, quem quer viver na vontade dele, já está aqui. Ele conhece o coração. E Ele conta conosco. Vivemos tantas coisas difíceis. Sabe, tantas coisas que têm nos deixado, às vezes, assustados. Aí nós precisamos acessar. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos de uma força, nós precisamos da totalidade da presença de Deus nas nossas vidas, para que enfrentemos os dias maus, para que entendamos o plano de Deus que está aqui na palavra dele para as nossas vidas. Nada do que está acontecendo é novidade para aquele que é cristão, aquele que lê, que conhece a palavra, que ama a Deus. Está tudo dentro dos planos. Nós não somos ignorantes. E nós podemos passar por algum momento de temor, de medo, mas nós não ficamos ali prostrados. Nós sabemos que Deus está conosco, que nós somos protegidos, guiados e que há um final feliz para nós. Há uma vida eterna, cheia de graça, de comunhão com o Senhor, que é linda, que é maravilhosa. Ai de nós, se nós acharmos que a nossa existência, ela se resume nisso que está aqui. A Bíblia fala: desgraçados seremos. Misericórdia, nós não somos desgraçados. Nós somos agraciados por Deus, somos amados. Há um plano para as nossas vidas. Temos uma vida eterna, precisamos viver no Espírito. Saber que nós somos muito mais seres espirituais. Eu te agradeço por acessar o canal mais uma vez. Compartilhe essa mensagem para ajudar a mensagem a chegar além. Não deixe de curtir. Bate lá o sininho, dá um apertozinho lá para que você receba todas as gravações, as notificações. E se não se inscreveu, se inscreva no canal. Fique com Deus, Deus te abençoe. Eu quero ainda orar por nós, por você. Deus amado, querido e justo, aqui mais uma vez, ó Deus, expostos à sua palavra, te pedimos que a presença plena do teu Espírito venha sobre cada pessoa que nos ouve, ó Deus. Que tenha essa experiência, esse envolvimento profundo com o teu Espírito, que é o presente mais precioso que o Senhor pode ter nos dado, Senhor, depois da salvação, ó Deus. Muito obrigada, Deus. E dê a essa pessoa que quer crescer, ó Pai, que quer caminhar contigo, subsídios, ó Deus. Pessoas ao lado, que ela possa
procurar uma igreja séria, Deus, porque vivemos tempos difíceis. Nós sabemos que muitos têm usado o nome do Senhor por uma questão até comercial, ó Deus. Só tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor ilumine, que o Senhor ajude. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você.